Fala galera, beleza? Bora tá começando mais um dia de palpites aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Billet Chips. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe. Começando os palpites com vocês pro dia 3 de maio de 2025. Sabadão daquele jeito, como vocês estão acostumados, a gente está acostumado com muitos jogos, tá? A grade está muito cheia de jogos, a gente tem bastante coisa, então nem vamos enrolar tanto aqui com vocês. Só peço para vocês não esquecerem de dar aquela força pra gente, tá? Deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando. Também as nossas redes sociais, o link tá na descrição, e o nosso grupo totalmente grátis, o link tá na descrição também, tá? Vamos estar começando aqui por RB Leipzig contra o time do Bayern de Munique, jogão já logo de começo, 10h30 da manhã, e um jogo que vale muito, galera, jogo que vale muito tanto pro Bayern de Munique quanto também pro Leipzig. O Leipzig melhorou bastante, mas o Leipzig estava numa fase ruim, melhorou muito, agora é o quinto colocado já, galera, já é o quinto colocado e brigando por uma vaga na Champions League. O Leipzig precisa dessa vitória contra o Bayern de Munique e torcer pro Freiburg perder, porque ele vai 50, 51 e 52 pontos. O Freiburg perdendo o seu jogo, o time do Leipzig ultrapassa, tá? E o Borussia Dortmund, galera, também, né? Tô puxando aqui o Borussia, nem tem nada a ver com esse jogo, mas tô puxando por quê? Porque o Borussia estava mal e agora já é o sexto colocado também a 1 ponto do Leipzig. Então o Leipzig precisa vencer para garantir essa vaga na Champions e tem o Borussia na sua cola ainda, tá? E o Bayern de Munique só depende dele para ser campeão, é quem tá louco para ganhar o seu primeiro título. E galera, para mim o Bayern realmente é favorito, mesmo jogando fora de casa. O Bayern que tá focado aqui para ser campeão, né, da primeira divisão da Alemanha, tem também a Copa da Alemanha, mas o Bayern de Munique precisa vencer esse jogo aqui, tá? Precisa vencer esse jogo. Na verdade, o Bayern já foi eliminado da Copa da Alemanha, né, DFB Pokal, o Bayern já foi eliminado. Mas para esse jogo, galera, Bayern de Munique, empate anula, tá? Gosto do empate anula do Bayern de Munique, mas eu vejo um cenário para gols e eu espero que o mercado também, né? Mais de 1,5, maior de 1,10. Realmente, o mercado espera um jogo bem over, eu também, tá? Acredito no jogo para ambas marcas, acredito nesse jogo para ambas marcas e também um jogo pra gente ver o 2,5. É o jogo para bater as duas entradas, ambas marcas e 2,5. Mas está com uma odd baixa. Quem conseguir pegar ou 2,5 no ao vivo com uma odd mais alta, ou ambas marcam no ao vivo com uma odd mais alta, é melhor. Mas eu não duvido dessa vitória seca também do time do Bayern de Munique. Mas está jogando fora de casa, né? O Leipzig precisa desse resultado e eu prefiro o mercado de gols, tá? Próximo jogo, Lecce contra o time da Napoli. Esse jogo 1h da tarde e aqui também vale briga por título. A Napoli é a primeira colocada, né? Com 74 pontos, tá? Tá 3 pontos à frente da Inter de Milão. E a Inter de Milão, galera, tá aqui com 71 pontos, a segunda colocada, tá? Pra esse jogo, galera, o que eu gosto pra esse jogo aqui? Eu gosto de buscar algo a favor da Napoli, porque a Inter de Milão joga também. E a Inter de Milão, se eu não estiver enganado, pega um time mais fraco, se eu não me engano, é o Verona, tá aí jogando dentro de casa. E o Lecce tá brigando aqui por zona de rebaixamento, tá? O Lecce tá 2 pontos do primeiro aqui na zona de rebaixamento. Então, pra mim, galera, pra esse jogo aqui, o empate nulo da Napoli, gosto bastante, vem numa fase muito boa, só depende dela agora pra ser campeão, né? Então, tem que vencer esse jogo. Se quiser ser campeão, tem que vencer esse jogo, ainda mais o time que tá brigando por zona de rebaixamento. Gosto do empate anula. A vitória seca eu gosto também, mas é mais arriscado, tá? Eu também gosto do jogo para mais de 1,5. Principalmente a Napoli saindo na frente do placar, porque a Napoli saindo na frente do placar, o Lecce vai se expor, o Lecce vai para cima, precisa pontuar, precisa sair ali de perto da zona de rebaixamento. Então a tendência é que a Napoli ou faça mais gols ou até o Lecce consiga empatar. Então esses 2 gols eu também gosto, tá? Próximo jogo a gente tem agora, como eu falei, a Inter de Milão. Jogo entre Inter de Milão e Verona. Esse jogo que é 3h45 da tarde, sem muita enrolação. Vitória da Inter de Milão. A Inter vencer ou vencer, galera. Mesmo que tenha um jogo muito importante no meio de semana contra o time do Barcelona. Mas joga dentro de casa, então não vai precisar viajar. E já fez um resultado, se a gente for ver, muito bom dentro da casa do Barça, né? Mesmo que foi um 3x3, galera. Jogo maluco, jogo muito bom, jogo top demais, né, galera? Jogo pra gols, é um jogo bem maluco. E a Mal jogando muito, mas a Inter jogou muita bola também. Principalmente o Dumfries, né? Voltou muito bem o Dumfries. E dentro de casa a Inter pode colocar um time mais misto que ainda assim é favorito a vencer. Tá? Para mim a vitória da Inter. Gosto da vitória da Inter, gosto da vitória da Inter com mais de 1,5 também. A Inter vem cumprindo, né, esse mercado para gols. E a Inter não pode só focar na Champions, tá? Não pode só focar na Champions, tem que também estar focado aqui no campeonato italiano, tá? Próximo jogo, temos o Valladolid e acabei de falar contra o Barcelona, esse jogo 4h da tarde. Barcelona, galera, que vai precisar viajar lá para Itália, né? E o Barcelona precisa do resultado na casa da Inter de Milão, tá? Complicado, mas pode acontecer porque o Barça é um grande time. Qual que é o problema? O Barça também disputa título contra o time do Real Madrid, então tá quase na mesma situação aí da Inter de Milão. Só que o Barça tá a 4 pontos na frente, 4 pontos, né? Quase a mesma coisa que a Inter mesmo com a Napoli.
4 pontos na frente do time do Real Madrid. Pega o último colocado, que é o Valladolid, já rebaixado. Galera, não tem outra coisa a se buscar a não ser a vitória do Barça, tá? É vitória do Barça, até tô vendo uma odd alta aqui para essa vitória do Barça, tá? Pode ser que pelo jogo da Champions League no meio de semana o Barça vai poupar alguns jogadores, acredito que sim, tá? Então eu gosto da vitória do Barcelona, não fica inventando tanto, porque tem que ver a escalação antes. O Barça tem que colocar pelo menos alguns titulares, mesmo que seja o Valladolid, um time muito fraco, o Barça pode vir com o time reserva e vencer. Mas galera, aí tem um risco, né? Então toma cuidado, tá bom? Então eu gosto da vitória do Barça sim, gosto da vitória do Barça com mais de um gol e meio também, mas o mercado já espera o jogo over. Eu não duvido, de verdade, eu não duvido que o Valladolid possa marcar nesse jogo. É um time chato, galera, já marcou em Atlético de Madrid, tá? Então é um time chato. Mas com certeza a entrada mais tranquila para gols é o 2,5, tá? Próximo jogo a gente tem aqui Estoril contra o Benfica, esse jogo 4h30 da tarde. Benfica focado aqui no Campeonato Português, tentando pegar o Sporting, né? Tá o mesmo número de pontos que o Sporting, né? Então é um tropeço ali do Sporting. O empate do Sporting, o Benfica venceu, o Benfica ultrapassa o time do Sporting. Então, para mim, para esse jogo é vitória do Benfica, tá? É jogo pro Benfica vencer bem. Vitória do Benfica com mais de 1,5. Também o Estoril vem de mais de 1,5 nas últimas 10, mais de 2,5 em 8. Então é o jogo também o time do Benfica, mais de 1,5 nas últimas 10, mais de 2,5 nas últimas 10. É um jogo também pra gente ver o 2,5, tá? Não duvido desse ambas marcas, mas é mais arriscado, com certeza, tá? E o próximo jogo, agora a gente vai pro Campeonato Brasileiro, jogo entre Fluminense e Sport. Esse jogo 6h30 da noite, galera, sem muita enrolação. O Sport que tá mal no Campeonato Brasileiro, o Fluminense vem de uma melhora muito boa e eu gosto muito do empate anulo do Fluminense, até uma vitória seca. Tá, gosto, o Fluminense ainda mais jogando dentro do Maracanã, jogando dentro de casa, é jogo sim pro Fluminense vencer. Renato Gaúcho aí parece que chegou e mudou esse time, tá? Mudou sim, galera, mudou, voltou a confiança dos jogadores e aí é outra coisa, tá? E ele parece ser um treinador, né, que passa muito isso. E na classificação a gente tem o Fluminense, que é aqui o 5º colocado, e o Sport é o último colocado, como eu falei, com 6 jogos, não tem nenhuma vitória, 2 empates e 4 derrotas, tá? Então, para mim, vitória do Fluminense ou empate anula, eu gosto para esse jogo. Próximo jogo, a gente tinha aqui o Corinthians contra o Internacional, 6h30 da noite. O Corinthians já estreou, Dorival, né? Já estreou muito bem pela Copa do Brasil, ganhando o Novo Horizontino na casa do Novo Horizontino. Não é fácil jogar dentro da casa do Novo Horizontino. O Corinthians foi lá e venceu. O Internacional, galera, teve uma baixa, né, nesses últimos jogos. Perdeu alguns jogos, empatou alguns jogos, mas aí venceu o Juventude, aí depois deu o que fazer para vencer o Maracanã, né? Que, galera, é um time muito mais fraco, time de Série D, time bem mais fraco que o Internacional, deu o que fazer, fez um gol no finalzinho. Tava com o time misto, mas depois colocou os titulares e mesmo assim deu o que fazer, tá? Então o Internacional, se a gente for ver, deu uma caída do que vinha vindo, né? Depois daquela derrota pro Palmeiras, o Internacional parece que deu uma caída, depois empatou com o Nacional. Daí o Corinthians trocou de treinador e vocês sabem, não só o Campeonato Brasileiro, mas praticamente todos os campeonatos. Trocou de treinador, o time muda, tá? E eu acredito que o Corinthians dentro de casa, primeiro jogo do Dorival estreando diante da torcida, é jogo pro Corinthians pelo menos empatar. Gosto do pré-chance pro Corinthians, tá? Gosto e vai estar pagando uma odd bom, uma odd de 1.40, 1.50, tá? Esse do pré-chance. Mas olha o empate anula, galera. Pra mim tem muito valor esse empate anula a 1.61, tá? Gosto bastante desse empate anula do Corinthians e não duvido que o Corinthians possa vencer esse jogo. Mas como a defesa do Corinthians precisa, o Dorival já chegou tentando ajustar a defesa, né? Já mudou um pouco ali, né? Já pôs um time mais retrancado, né? Pôs um meio de campo com mais jogadores e deu certo, né? Conseguiu segurar o time do Novo Horizontino, mas sofreu bastante, tá? Então eu não duvido também que seja um jogo para 2 gols. E o confronto direto entre elas, ó, 2x2, 1x0, 2x1 na casa do Corinthians, 2x2, 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 2x2. Quantos 2x2, hein, galera? Vamos pra cá exato aí, 2x2. Mas eu acredito sim que possa ser um jogo para gols também, tá? Próximo jogo a gente tem para encerrar os nossos palpites Bahia e Botafogo. Jogão, hein, galera? Jogo que 9 horas da noite. Bahia dentro de casa para mim não perde esse jogo, tá? O Botafogo pode vir surpreender, mas para mim o Bahia dentro de casa pela fase que vem jogando o Bahia não perde esse jogo pro Botafogo, tá? Gosto do dupla chance pro Bahia, gosto bastante desse dupla chance. Quem não confiar no dupla chance pro Bahia, o Bahia para marcar um golzinho, galera, eu acredito que possa bater sim. O Bahia vem numa fase boa, o Bahia vem jogando bem, o Bahia vem jogando bola, tá? Então eu gosto de buscar algo a favor do Bahia. 2 gols, galera. Ao invés de 2 gols, eu prefiro buscar o menos 3 gols e meio, tá? Se fosse buscar, o Bahia vem no momento under. Bahia veio de menos de 3 gols e meio nas últimas 7 partidas, ambas marcam não em 5, então a defesa do Bahia vem bem. A mesma coisa do Botafogo, vem de ambas marcam não nas últimas 9.
ambas marcam não nas últimas 4, né? E ambas marcam não em 9, então também vem no momento over, no momento under, tá? No último jogo fez 4-0, fez, mas porque pegou um time muito fraco pela Copa do Brasil. Então, galera, para mim esse menos 3 gol e meio, melhor entrada para esse jogo. O mais de 1 gol e meio, só buscaria se sair um gol ali no primeiro tempo, né, do Bahia. O Botafogo tá se abrindo, tá se expondo, aí eu buscarei mais um gol, mas só no ao vivo, beleza? E é isso, galera. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Tamo junto, vamos pra cima e bora pra esse sabadão que a gente possa cravar bastante coisa.